Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do nosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nesta liturgia, vem fora com muita força a questão do medo, das dificuldades, das tribulações. Quem de nós está pronto para sofrer? Quem de nós busca o sofrimento? Nenhum de nós. Mas essas realidades, elas se fazem presente. E elas se fazem presente também no seguimento de Jesus Cristo. Seguir Jesus é caminhar também por uma via de sofrimento. Nós não queremos, e é difícil acolher o sofrimento na nossa vida quando nós olhamos o sofrimento pelo sofrimento. Mas quando nós vamos descobrindo que a partir disso existe algo maior, então os nossos olhos não ficam mais presos nas dificuldades do caminho, mas o nosso olhar é elevado para contemplar a nossa meta. E a nossa meta é a meta do céu. E é por isso que o Senhor hoje nessa liturgia, Ele vem dizer para nós que nós não precisamos ter medo. Não tenham medo dos homens, daquilo que os homens podem fazer. E quantas vezes nós não caminhamos por medo? Deixamos de ter algo que gostaríamos porque temos medo do olhar dos outros. Temos medo de enfrentar uma situação. Temos medo da solidão. Temos medo de não sermos valorizados, acolhidos e amados. E quantas pessoas, porque têm medo de ser amado, de não ser amado, acaba se fechando ao amor. Quantas pessoas, por medo de não ser capaz de conquistar algo que tanto deseja, para de lutar, para de buscar. É como se dissesse para si mesmo: não é para mim, eu não sou digno disso, eu não posso alcançar aquilo. Quantas vezes somos nós mesmos que vamos colocando dificuldades no nosso caminho? Porque o Senhor, nesta palavra, Ele é muito claro. Ele vai dizer que tudo aquilo que nós experimentamos, tudo aquilo que nós ouvimos,
no nosso momento de escondimento, tudo isso há de ser proclamado pelos telhados. A gente tem tanto medo porque a gente, quando vê essa passagem, muitas vezes nós achamos que Jesus está falando das coisas que nós fizemos escondidas. É a criança que pega o doce escondido, né, e depois tem medo de que esse doce seja revelado, que todo mundo saiba que foi ele que pegou. Ou tantas outras coisas que acontecem na nossa vida. Mas não, essa revelação é purificação. Quando vem à tona a nossa limitação, a nossa miséria, isso não é para nos oprimir, mas é para que nós possamos crescer. Mas aqui, o que o Senhor está dizendo neste escondimento, Ele está dizendo daquilo que Ele nos deu por herança, aquilo que é a força do Evangelho, que foi confiado a cada um de nós e que nós não precisamos ter medo, porque essa força não vem de nós. E se nós imaginarmos uma pequena vela, uma pequena luz de vela numa escuridão, ela faz uma grande diferença. Uma grande diferença. E por isso Jesus ele não está dizendo aqui para nós, né, que nós tenhamos que fugir das situações, mas ao contrário, que a gente tenha coragem de ir avante, mesmo quando tudo parece contrário. Depois ele vai dizer, não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Meus irmãos, quantos homens na igreja deram a vida por Jesus Cristo? E aquilo que parecia algo tão pequeno ou tão escondido, nós podemos dizer assim, se tornou luz para todo mundo. Alcançou todas as pessoas, alcançou eu, alcançou você. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque tiveram homens corajosos que deram a sua vida por este Evangelho. E o convite de Jesus é que hoje nós também tenhamos coragem, porque não parece, talvez para alguns, mas nós vivemos em tempos de perseguição. Cada vez mais tentam denegrir, destruir a imagem da igreja, a imagem de Cristo. Cada vez mais os homens acreditam que podem por si só caminhar. E isso é um grande engano. Isso é uma grande ilusão. Por isso o Senhor diz para nós, não tenhais medo. Nós precisamos anunciar o Evangelho, permitir com que esse Evangelho, como diz aqui, ele possa ser proclamado pelos telhados. Mas para que ele seja proclamado pelos telhados, é necessário antes escutá-lo ao pé do ouvido. Isso significa que nós precisamos antes fazermos a nossa experiência profunda de Deus. E fazendo uma experiência, me tornando um com Ele, agora Ele vai ser proclamado pelos telhados. Porque não é a força da minha palavra, mas é a força do próprio Evangelho. É a força do próprio Cristo, que quer atuar em mim, que quer atuar em todos nós. Por isso, meus irmãos, não tenhamos medo. E aí o Senhor vai dizer algo tão bonito para nós. Ele diz assim, que se até os pardais, que não valem tanto, Ele tem um olhar, imagine nós que somos elevados à condição de filho de Deus. E eu digo elevado porque a segunda leitura dizia justamente isso, que nós caímos, o homem caiu no pecado, o homem se fechou à graça de Deus, mas Deus, pela sua graça, alcança o homem e eleva o homem, porque o Senhor, Ele atende o nosso apelo. Não porque nós somos bons, de forma alguma. Aquele que diz que é bom, esse não se conhece. Aquele que diz que sabe fazer as coisas, esse não sabe fazer nada. Aqui diz a palavra, o Senhor nos atende porque Ele é grande no seu amor. Imenso é o seu amor. Então não é o esforço nosso, vocês entendem? Não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que o Senhor opera através de mim. E Ele opera através de cada um de nós, porque Ele nos ama imensamente. E por isso Ele diz, vós valeis mais do que os pardais. E nós valemos mais do que o universo. Uma criança vale mais do que o universo.
Porque o universo é algo criado, mas a criança, aquela que acolhe, e eu digo a criança, mas é cada ser humano, nós somos capazes de conter em nós Deus. E isso vale mais do que tudo. Então peçamos hoje ao Senhor essa graça de termos coragem de anunciar o seu nome, como Jeremias, nessa primeira leitura, que ele não teme os injustos, ele não teme as perseguições, ele não teme aqueles que fazem mal, porque ele sabe que ele não está lutando sozinho. Então lembre você hoje dessa palavra, você não está lutando sozinho. O Senhor, ele luta ao nosso lado, porque diz aqui Jeremias, o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Então, meus irmãos, é verdade, todos nós temos tantas coisas que nos assombram. Às vezes é o medo nas finanças, de fechar a conta do mês. Às vezes é o medo de perder o emprego, é o medo daquele que está doente, enfrentando a enfermidade. Mas nós não estamos lutando sozinhos. O Senhor é esse forte guerreiro que caminha ao nosso lado. Portanto, nos alegremos hoje. Nos alegremos e nos confiemos nas mãos de Deus, que quer fazer a partir de nós maravilhas. Às vezes nós não entendemos. Ontem, quantos acidentes aconteceram? Quantos jovens perderam a vida? E nós não entendemos isso. Porque nós enxergamos só aquilo que está diante dos nossos olhos e com dificuldade. Mas Deus é capaz de ver muito além. Porque o Senhor, Ele trabalha conosco, Ele trabalha por nós. E aquilo que Ele mais deseja é a nossa salvação. Então que hoje nós possamos abrir o nosso coração um pouquinho mais para essas verdades. E atento, coloque o seu ouvido aqui, na presença do Senhor, diante do sacrário, nos momentos de oração. Então, ouvindo esta palavra, você vai encontrar força para vencer todas as situações. Agora, se você dá os seus ouvidos para o mundo, ele te coloca num lugar alto, mas não porque quer te elevar à presença de Deus. O mundo te coloca num lugar alto porque quer ver a sua queda e a sua destruição. Lembrem daquela tentação do demônio, levando Jesus no alto. Olha, tudo isso vai ser seu, se jogue daí de cima. Percebem aonde estão as coisas? Atentos, o mundo joga confete. Confete não serve para nada, só faz sujeira e dá trabalho. Isso é o que o mundo faz. Agora Jesus, o que ele fez? O que ele faz? Ele dá a sua vida por nós e nos ensina a amar. Quando nós amamos, isso marca para sempre. Ninguém pode roubar de você a experiência de amor que você fez com Deus e com os irmãos. Ninguém pode roubar. Então, meus irmãos, coragem. Hoje a palavra de Deus nos pede coragem. Coragem de sermos sinal de Deus no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.